Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. 1 aos Coríntios 5, verso 7. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, lançando fora a velha massa dos rudimentos inúteis, das correntes dos sacrifícios da lei e das tradições religiosas, vivendo Jesus Cristo, não em carne, mas em espírito e em verdade, como Ele é Jesus Cristo, o ressuscitado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje tem por título, anote, a verdadeira Santa Ceia. É a palavra que Deus tem hoje para o teu crescimento espiritual. A verdadeira Santa Ceia. Por que verdadeira, Pastor Sandro? Porque existe uma falsa. Em tudo existe dois lados. No cristianismo não há de ser diferente. Existe o falso e existe o verdadeiro. Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6, anote para ler em casa, que existe um evangelho que é o verdadeiro e um outro evangelho que é o falso, que tem trazido perturbação para muitas pessoas. Um evangelho que fala mais do diabo do que de Deus. E as pessoas estão tão perturbadas que ela vê demônio e diabo em tudo. Se de manhã ela sai para trabalhar e o carro não funciona, está ela lá ungindo o motor. Sai demônio, em nome de Jesus, eu sei que você está aí. De tão perturbada que estão as pessoas. As igrejas pregam mais diabo, demônio, inferno do que o soberano. Então, no cristianismo, meu filho, existe um evangelho que é falso, que traz perturbação para as pessoas, sofrimento. E se não bastasse, você tem que dar tudo para ser abençoado. Se você não der tudo, Deus não te cura, Deus não te abençoa, Deus não te dá emprego, Deus não te dá nada. Um Deus que só abençoa, só dá as coisas se você der dinheiro. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do homem religioso. Amém. E com isso, muitas igrejas compraram televisão, rádio, explorando, tirando a lã das ovelhas. É ovelha pobre e pastor rico. É pastor saindo da igreja com um carro importado e você de a pé sem dinheiro da passagem. Porque ele pediu tudo. Se não der tudo, Deus não dá nada. E você tendo que andar 2 horas de a pé até em casa. Isso é vergonhoso. E este ministério nasceu do amor do Senhor Jesus, para pregar as verdades que libertam. Nós somos por agora poucos, mas vamos nos tornar muitos. Porque o povo de Deus que está nessas igrejas ainda não saíram de lá por medo. Se você sair daqui, o demônio vai lhe destruir, hein? Não sai daqui não, hein? Porque foi eu que te libertei. Na macumba faz a mesma coisa, porque a minha família frequentou esse ambiente. Se você larga a bruxaria, a feitiçaria, você recebe a ameaça do Pai de Santo. Se sair daqui, ó, o guia da direita vai destruir você. Cuidado, não sai daqui do terreiro não, que eu pego o teu nome, né? Não mexe comigo, que eu pego teu nome lá, ponho lá no meu terreiro. Eu sou macumbeiro. Não é assim a música? Eu sou macumbeiro. Amados, o Evangelho diz assim, que uma das obras da carne é o quê? Feitiçaria. Então, quando eu leio a Bíblia me diz que feitiçaria é obra da carne. Aí o pastor lê isso e diz que é obra do demônio.
até o português, até a gramática, o pastor quer assassinar na frente de todo mundo. As pessoas lendo a Bíblia conforme está descrito, e o pastor dizendo, não, feitiçaria é obra do demônio, mas está escrito aqui, é obra da carne. Até a gramática querem assassinar a professora Paula. Está escrito de um jeito, o camarada diz que é de outro. E Paulo também diz, um detalhe importante, lá na segunda carta aos Coríntios, anote para ler em casa, capítulo 3, verso 17, e também capítulo 5, verso 16, que existe um Jesus que se prega, que não é o verdadeiro, um Jesus segundo a carne, um Jesus objeto, o Jesus sal, terra santa, o Jesus azeite, porta, lenço, rosa, pão, e agora Jesus virou fronha. Então esse Jesus não é um Jesus verdadeiro. E existe um outro Jesus que é o verdadeiro, Espírito e verdade, que a Bíblia nos traz e que nós precisamos dele hoje. Diga graças a Deus. E ele mesmo, o Senhor Jesus falou, o meu Pai quer ser adorado pelos seus filhos em espírito e em verdade. Uma pessoa que está atrás de terra santa, rosa ungida, achando que aquilo é Jesus, atrás do Jesus pão, essa pessoa está adorando a Jesus em espírito e em verdade? Não. Em espírito e em verdade estamos adorando a Deus aqui. Porque aqui eu não dou objetos para vocês. Eu digo, Ele está dentro de vós. Como está descrito no Evangelho. A presença do Senhor Jesus está em você, abençoado. Mas lá me disseram que eu sou um endemoniado. Você nunca deve receber essa palavra na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Não pode estar cheia de demônios. A casa de Deus não pode estar suja, como prega a religião. Você é propriedade exclusiva de Deus. Uma coisa exclusiva não pode pertencer a um outro. Você só pertence a Deus. Pastora disse que eu precisava ouvir, sabe? Porque quando a gente sai dessas igrejas, a gente não presta mais. A gente está sem unção. A gente é um caído. A gente é isso, é aquilo. Mas quando se está lá, pastor, dando dinheiro, a gente é maravilhoso. A gente recebe abraço. A gente recebe tapinha nas costas. Eu sei disso porque eu vim de lá pequenininho. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim, abençoado. A ovelha só tem valor se tem a lã para dar, dinheiro. Quando você não tem mais nada, você não presta. Seja você membro, seja você obreiro ou pastor. Não presta mais, não serve para a obra. É um derrotado. Amém, pessoal? É um derrotado. Porém eu estou aqui diante de herdeiros de Deus, mais que vencedores, porque o meu Deus é Deus de deuses, Senhor de senhores e Rei de reis. O nosso Deus. Nós temos que ter uma busca a Deus de forma espiritual. Ela não pode ser com objetos. Você recebe esse entendimento? Já que eu falei aqui em objetos, hoje está sendo dado em muitas igrejas o Jesus pão. Como qualquer outro produto, como qualquer outro alimento, o pão só tem a função de reparar as proteínas que o nosso corpo precisa, abençoado, e só. Agora, o Jesus Espírito e a sua palavra, sim, tem o poder de ajudar você espiritualmente, de dar consolo, paz, certeza da sua salvação. A palavra de Jesus sim te ajuda. Essa tem poder, força para te ajudar. Agora, achar que Jesus é um pedaço de pão, isso é idolatria e falta de respeito. No sistema religioso, nós estávamos vivendo de fantasia. De fantasia. Jesus é a terra.
Jesus é isso, Jesus é a espada. Nós estávamos no jardim de infância, pré-maternal. E vamos construir a muralha de papelão. Vamos derrubar. Derrubar a muralha. E amanhã, pastor, e amanhã vai ter o quê? Caminho do sal. E depois, eu vou dar para vocês o mel. E depois do mel, sabonete ungido. E amanhã, e depois. Depois a gente inventa outra coisa. Vai todo mundo para casa. Não era assim, abençoados? Jardim de infância. Para uma pessoa que é religiosa demais, o que eu estou pregando é algo forte. Aliás, essa reunião de hoje não é apta para religiosos. Para você que considera que Jesus são coisas, objetos. Quando eu estava nessas igrejas de correntes e sacrifícios, que muitos aqui conhecem, e a minha vida ainda não tinha sido alcançada pela palavra da graça, eu acreditava que Jesus era muitas coisas como você. Disseram para mim e me ensinaram que Jesus era uma porta. Eu acreditei e passei por aquilo como você. Não é verdade? Ensinaram para mim que Jesus é o azeite. E eu acreditei naquilo e passei no meu corpo, na carteira de trabalho, como você também fez, igualzinho. Mas quando Deus me revelou a graça, eu pude entender, e isso também está nos profetas, que eu já nasci consagrado por Deus. Como também o Evangelho nos afirma que estamos ungidos por esse Deus. Diga, eu recebo. Pastor, como assim nós estamos ungidos? Abra a sua Bíblia, eu não ia nem falar sobre isso, com evidência, né? Mas, já que tocamos esse assunto a nível de conhecimento doutrinário, vejamos o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Isso. Capítulo 1, a partir do verso 20. Quem aqui já pegou uma rosa e disseram para você que aquela rosa era Jesus? Levante a sua mão. Muitas pessoas. Agora, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Cantares, lá diz que essa rosa era uma mulher que Salomão muito amava, que não tem nada a ver com Jesus. A rosa de Saron, não é verdade? Então muitas pessoas, sem o conhecimento da palavra, estão sendo enganadas em nome de Deus. Está lá, rosa de Saron, como tu és formosa. Não é verdade? Como é que pode? Jesus formosa? Complicado, né? Não, detalhe, tu és morena e linda. Jesus morena? Esquisito isso, né? Então, se você ler o livro de Cantares, a rosa de Saron era uma mulher que ele estava apaixonado por ela. Aí vem o pregador religioso e fala: a rosa de Saron é Jesus, leve Jesus para casa. Diga, hoje eu entendo, porque eu estou recebendo as verdades que libertam. E temos aqui mais uma verdade que liberta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Você já foi ungido por quem? Por Deus. Então não precisa que um homem chamado pastor passe azeite daquele mais barato que vende no mercado em você. Diz que é de Israel. Então você não precisa, diga, eu não preciso. E aqui diz mais, verso 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Onde está o Espírito de Deus? Seu coração. Você tem a vida de Jesus em você, abençoado. Pastor, mas eu sou tão fraco. Eu sou uma pessoa que tem tantos defeitos. Jesus não pode estar dentro de mim, ele está, porém está adormecido, precisa despertar.
Na medida que você for congregando, se alimentando de Deus, você vai ter forças para vencer isso que hoje te domina. Esse orgulho, essa raiva, esse vício, esse lado ignorante que você tem, altivo que você tem, tudo vai mudando. É só você sentar e ir alimentando o seu espírito. E não precisa esconder nada de mim não. Pastor, antes de eu entrar eu vou esconder o cigarro, viu? Antes de eu entrar eu vou deixar a bebida ali no cantinho. Não esconda nada não. Porque se você esconde ou joga fora, depois você compra de novo. Eu prefiro que o Espírito Santo faça a obra em você. Aí você abandona de uma vez. Então quer dizer, pastor, que o senhor não vai se meter na minha vida de forma nenhuma. Eu não posso atrapalhar aquilo que Deus quer realizar na tua vida. É perda de tempo. Você não pode ser um convencido. Você tem que ser um convertido. E é Deus que converte as pessoas. Tem esposas que querem transformar os seus maridos, amarra na força e na violência, na ameaça. Ele pode ficar 1 mês, 2 meses bonzinho, minha filha, mas depois vai voltar tudo de novo. Tenha perseverança em Deus, porque a obra que Jesus realiza é definitiva. Não te traz de novo sofrimento. Porque quando Deus converte o coração de um homem, de uma mulher, é de uma vez. Quando a pessoa larga, ela não quer mais saber daquilo. Porque foi Cristo que transformou aquela vida. Então tenha paciência e perseverança nas mudanças que você espera em você ou nessa pessoa amada. E nada se consegue distante de Deus. E nada se conquista fora de Deus. Seja humilde para buscar o conhecimento. Seja humilde para dizer, eu preciso de Deus. Eu preciso porque eu estou sem paz. Eu tenho chorado muito. Eu estou depressivo, eu estou depressiva. Eu me sinto muito carente das coisas de Deus, pastor. Uma carência. Por que, pastor? A minha casa é boa, pastor. Meu marido tem um salário maravilhoso. Mas por que eu estou sentindo uma carência dentro de mim? É que existe um espaço em nossa vida que o carro não entra ali. A casa nova não entra ali. É o espaço das coisas de Deus. Por mais que você tenha riquezas, o lugarzinho, o cantinho que é de Deus, não pode ser preenchido pelas coisas materiais, só pelas coisas espirituais. Eu me faço entender? Então, segundo o Evangelho, você já está ungido por Deus e você já tem a presença de Deus em você. Se lá fora disser ao contrário, pense com quem você vai ficar. Se com a palavra de Deus ou se com a palavra de condenação do homem. O homem religioso que maltrata, né? Pois bem, vejamos agora, pois é o foco principal do tema de hoje, o que é a Páscoa judaica, à luz da Bíblia, ou como você preferir, a chamada Santa Ceia. O que é isso? Vejamos a origem da Páscoa judaica. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 21, abra sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Êxodo 12, 21. Aqui você vai aprender o que é a Páscoa judaica, o seu significado. Assim diz a palavra de Deus. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. A Páscoa, para quem não sabe, é uma festa judaica em comemoração à libertação do povo do Egito. E isso os judeus sempre fizeram ano após ano, para que eles lembrassem do que Deus fez. Ou seja, libertou o povo de uma escravidão. Agora vamos ao verso 43 do mesmo capítulo 12 do livro de Êxodo. Olha só. Êxodo, capítulo 12, verso 43 diz assim, acompanhe. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta
é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro, grife, comerá dela. Aqui diz que nenhum estrangeiro poderia comer dessa Páscoa. Só quem? Os judeus. Aí eu pergunto, quantos são judeus aqui? E agora, José? Veja que sem conhecimento você participou de um ritual que é para os judeus. E escrito está que a Páscoa foi uma ordenança de Deus, mas para os judeus. E com relação ao povo judeu, nós somos o quê? Estrangeiros. Veja quanta coisa errada a gente fez por falta de conhecimento na palavra de Deus. Então o que se realiza nessas igrejas, a Páscoa judaica, é uma ordenança de Deus só para os judeus. Mas pastor Sandro, Jesus participou da Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa, porque segundo a carne, ele era judeu. E como judeu, ele teria que comer a Páscoa. Ele teria que celebrar a Páscoa. Vejamos a próxima evidência bíblica, que Jesus como judeu participou da Páscoa, no livro histórico de Mateus, capítulo 26, verso 17. Abra lá. E assim diz o livro histórico de Mateus, capítulo 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres o quê? A Páscoa, que era uma cerimônia, uma festa exclusiva para os judeus. Verso 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então Jesus comeu a Páscoa e a celebrou com os seus discípulos. Agora é muito importante que você entenda que era a última Páscoa, a última ceia. Diga última. Vamos a Lucas, capítulo 22, verso 14. Lucas 22, 14. Olhe para mim. A Páscoa, a qual foi realizada no Egito, que a gente leu agora há pouco, foi diferente das demais que foram realizadas posteriormente. A Páscoa realizada no Egito estava relacionada à libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Aqui Jesus celebrou, que é justamente a que você vai ler aqui, a que ele celebrou com os seus discípulos, apontava para o seu sacrifício, simbolizava o seu sangue que iria ser derramado por nós, pelos nossos pecados, para a nossa justificação. Então nesse momento Jesus deu um novo significado à Páscoa. É muito importante que você observe na sua Bíblia, acima do verso 14, em negrito, está escrito o quê? A última Páscoa. Jesus, na leitura que você vai realizar, diz: eu estou celebrando a última Páscoa, que nós já aprendemos que era uma cerimônia, uma festa exclusiva para o povo judeu. E eu perguntei aqui quem é judeu, todos responderam que não são. Porém hoje muitas igrejas estão celebrando a Santa Ceia, sem saber que isso é uma cerimônia só para os judeus. Como que pode a palavra de Deus dizer,
olha, eu ordeno que celebre a Páscoa, mas só que nenhum estrangeiro pode comer dela. Aí vai o crente, sem conhecimento, e come aquilo. Como que pode? Eu queria que tivesse um pão aqui. Será que tem um pão de padaria aqui? Tem um pão de padaria? Pega lá um pão de padaria. Isso. Como que pode? Olha aqui, abençoados. O teu Jesus é isso aqui. Isso é idolatria e falta de respeito. Você deixou a igreja católica porque você entendeu na palavra de Deus que você não deveria adorar aquele santo feito de pau de pedra. Você sai de lá, vai para uma igreja evangélica para adorar isso aqui. Você nunca deixou de ser católico. Você continua católico. Jesus falou em João: não é o pão que sou eu é que sou o pão da vida. As pessoas querendo o pão físico, igualzinho àquele que caiu no deserto, que Moisés orou a Deus e caiu pão. As pessoas queriam pão. Aí Jesus falou: não, esse aí eu não tenho para dar, eu já sou o pão. Quem se alimentar de mim tem vida, tem tudo que precisa. Quando a gente participava dessas igrejas que dão objetos, quando você comia a Páscoa, a chamada Santa Ceia, você tinha aquela sensação de leveza, aquela sensação, ai, estou me sentindo tão bem. Mas na segunda-feira voltava tudo de novo. Aquele peso, aquela condenação, aquela acusação, aquilo que você fez no sábado passado, no mês passado, no ano passado, tudo volta de novo. A única coisa que nos dá limpa consciência e que tira o peso do nosso coração é a palavra de Deus. Quando ele diz, através da boca do profeta Jeremias: quando eu olho para você, eu tenho pensamento de paz e não de mal. O profeta Jeremias diz isso. Como também o profeta Isaías diz: as coisas antigas, aquelas que aconteceram com você, esqueça, porque eu já esqueci sendo teu Deus. Então, eu participei dessas igrejas que dá isso aqui. Mas o Evangelho diz que o nosso Deus é o Espírito. Ele não é o pão. Tem muita gente que quer o Jesus pão. Esse nunca vai saciar a tua sede. É a palavra abençoada. Você se alimentou anos e anos com isso aqui, e no dia seguinte o vazio voltava. E pior, as pessoas da religião, elas não mudam. Aquele pastor que celebra a Santa Ceia continua o mesmo carrasco, o mesmo ignorante de sempre, que maltrata, que humilha. Agora para pensar na ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Se a ceia é sinônimo de transformação, Pedro não deveria ter feito o que ele fez. E o que foi que ele fez? Negou a Jesus. Se ceia é sinônimo de uma vida nova, Judas não deveria ter traído a Jesus. Tinha participado da Santa Ceia, deveria ter demonstrado que era uma nova criatura. Então não é pão que muda, abençoado. Pão Plus Vita, pão da padaria, pão Puma. Meu Deus do céu. Isso é falta de respeito e idolatria. Tem um monte de gente atrás de pão hoje. E segunda-feira atrás da vara de Jacó. E terça-feira a rosa. E quarta-feira o azeite. E quinta o sal. E sexta o arruda. E sábado o perfume do amor. E domingo a porta. Jesus é a porta. Jesus vira até porta nessas igrejas. Porta. Uma porta feia para chuchu. Diga: Jesus é Espírito. E Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito, abençoado. Esqueça isso aqui. Jesus celebrou a última Páscoa. Vamos aprender agora? A última. Olha só. E assim diz a palavra. Capítulo 22, né? Isso, 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo
que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele disse nunca mais, até que se cumpra o reino de Deus. Quando você lê na Bíblia, reino de Deus, o que é que você entende? Um castelo nos céus? Ou a presença do Senhor Jesus dentro de você? Qual é o entendimento que você tem quando você lê na Bíblia reino de Deus? O que é que te vem em mente? O que é que você pensa? Reino de Deus. Ah, pastor, é ruas de ouro, é prosperidade nos céus. Meu filho, você precisa de ruas de ouro, é aqui. Prosperidade é aqui. Lá no céu, paraíso, a história é outra. O que é que tu vai fazer com ouro lá em cima? Dinheiro. Até nisso as pessoas se tornaram materialistas. Eu quero que a minha casa lá no céu seja bem grande. Eu quero ter isso, quero ter aquilo. Sim ou não? Materialista demais. Mantenha a sua mão aqui e vamos entender biblicamente o que é o reino de Deus. Olha só. Aqui mesmo em Lucas, capítulo 17, verso 20. Mantenha a mão na página que estamos lendo e vamos dar um pulo ao capítulo 17, vamos lá, verso 20. Eu estou te ensinando a conhecer as coisas do reino de Deus. Assim diz o livro histórico de Lucas, capítulo 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus não é um castelo, o reino de Deus é a presença do Senhor Jesus na tua vida, abençoado. E quando Jesus morre e ressuscita, se estabelece o reino de Deus na tua vida. E quando esse reino se estabelece, não é mais para você celebrar a Páscoa em memória de Jesus, porque Jesus não está morto, Ele está vivo, e muito bem vivo. Diga, eu recebo. Tem muitas pessoas que hoje estão em memória de Jesus. Ele está vivo e você lá pense. E o pastor é atrevido, né? Vem aqui na frente, pessoal. Todo mundo aqui. É assim que eles fazem. Vem aqui na frente. Isso. Feche seus olhos. Pense tudo de errado que você fez. Isso. Pense em Jesus agora, sangrando, sendo chicoteado, recebendo cusparada, levando você a estar apegado a um Jesus que não existe mais. Porque aquele não existe. Aquele segundo a carne não existe. O Evangelho diz: se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, hoje já não conhecemos desse modo, porque hoje Ele é Espírito abençoado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, a partir do verso 16, você lê em casa. Aquele pastor de olhos verdes, não mais. Ai, que tristeza, pastor, ele está na minha sala. Agora é Espírito abençoado. Diga, novidade de vida. Acabou aquele. Vamos prosseguir a leitura aqui. Lucas, capítulo 22. Agora vamos ao verso 17. Muita atenção. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparte entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E eu te pergunto, aonde está o reino de Deus? Em nós. Vejamos agora o verso 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Por que Jesus falou fazer isto em memória de mim? Porque ele estava prestes a ir para a cruz. Ele iria morrer como morreu. Enquanto ele estivesse morto, naqueles 3 dias, diga 3 dias, ele e os discípulos teriam que celebrar a Páscoa e lembrar dele.
Puxa, o nosso Jesus não está em nosso meio. E ele falou que em memória dele, temos que celebrar o quê? A Páscoa. Mas depois que ele ressuscita, como ressuscitou, graças a Deus, não mais em memória. Nada de fazer em memória, porque ele estava, como está hoje, vivo dentro de nós. Então, dentro de nós, se cumpriu o quê? O reino de Deus. Então, uma vez que o reino de Deus se cumpre, nós não precisamos mais estar em memória do morto. Porque Jesus está o quê? Vivo. Eu vou fazer uma pergunta, não deveria nem fazer essa pergunta, porque a resposta é como diz o outro, é batata. Você crê mesmo que Jesus está vivo? Quem crê aqui? Diga glória a Deus. Você crê? Eu pergunto isso porque o católico também diz que crê que Jesus está vivo. Mas em todas as paróquias, Jesus ainda está pendurado na cruz. Então ele ainda não crê que está vivo de fato, de verdade. Porque quem crê, não permite que na paróquia esteja um Jesus pregado na cruz, sinalizando que ele ainda está morto. Veja o que diz o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Olha só. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo está morto. Não. Contudo vive pelo poder de quem? De Deus. Que coisa linda. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos como ele, para vós outros, pelo poder de quem? De Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis o quê? Na fé. Traduzindo, se você acredita nisso. Faça um exame aí no seu coração aí, na sua mente. Será que você acredita mesmo? Porque quem acredita não vai atrás de objetos. Quem acredita que Jesus é Espírito, não vai atrás de Jesus pedaço de pão. Será que tu acredita mesmo que Cristo ressuscitou? Eu não troco esse conhecimento por um pedaço de pão da padaria. Pastor, por que o senhor trocava no passado? Porque eu não tinha o conhecimento da palavra que eu estou tendo hoje passando para você. Eu fazia parte daquele grupo que diz Jesus, um cego guiando outros. Eu nem culpo o pastor da igreja que eu estava, porque ele foi ensinado errado e ensinou também. E assim está o povo evangélico. Pense nisso, abençoado. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis o quê? Reprovados. Tem pessoas que a gente prega e fala, olha, Jesus está dentro de você. Não, não pode. Eu sou um alcoólatra. Não, dentro de mim tem um demônio. Você é alcoólatra na carne, mas no espírito você é de Deus. É na carne que está o seu vício, abençoado. É na carne. Dentro de você está Deus. Entenda isso. Diga, eu recebo essa palavra. Pastor, como é que eu venço isso? Vai alimentando o espírito, porque com o espírito alimentado, quem é que cresce em você? O seu homem interior. Quando o seu homem interior cresce, o seu carnal diminui. Vai chegar um momento que você vai falar para a esposa, ou a esposa para você, de repente possa ser que a esposa é viciada. Olha, marido, eu não quero mais isso para a minha vida, eu cansei. Eu comecei a congregar na igreja. Não foi o pastor que pediu para eu deixar o cigarro e a bebida, não. É que eu perdi o prazer por essas coisas. Só estando ali sentadinha, o pastor nunca se meteu na minha vida. Eu entrava, assistia a reunião e ia para casa. Adentrava e depois ia para casa. E a palavra foi trabalhando, foi me conscientizando das coisas. Amém? Amém. Agora vejamos qual é a nossa ceia, a verdadeira Santa Ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Peço que por favor você abra nessa evidência.
E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, grife, nosso Cordeiro o quê? Pascal. Em outras versões está, e Cristo a nossa Páscoa, foi o quê? Imolado. Então a Bíblia que você tem, nos ensina, nos revela, que Cristo é a nossa Páscoa. Se Cristo é a minha Páscoa, eu não preciso mais de um pedacinho de pão, e nem tampouco de um copo de suco de uva. Cristo é a nossa Páscoa. Então a minha Páscoa, pastor, é Cristo? Sim. Ele é a nossa festa, e não mais a física, pão e suco de uva. Nossa ceia, abençoado, ela é estritamente espiritual. Veja agora o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. 3, 20. Assim diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Atenção, povo de Deus, e atenção você que está me ouvindo agora através desse CD. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você, abençoado, ouve a voz de Jesus, se você recebe o ensinamento de hoje, Ele está ceando com você e você com Ele. Essa é a nossa ceia, a espiritual, que é justamente quando você abre a porta do seu coração para receber o que Ele fala, para receber aquilo que Ele está te ensinando. Graças a Deus. Vejamos agora uma outra questão que tem trazido muita confusão para a cabeça de muita gente, mas que eu recebo que nunca mais vai trazer, que é justamente o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Peço que você abra, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Bem-aventurado é aquele que está nessa igreja e entende o que aqui é pregado. Bem-aventurado é você que compreende as verdades que libertam, que são pregadas aqui. Olhe para mim. Antes de mais nada, antes de lermos essa evidência que eu passei agora para vocês, vocês precisam conhecer a igreja de Corinto. Conhecer. Essa igreja era absolutamente confusa, carnal e problemática, que só deu trabalho para o apóstolo Paulo. Tanto que Paulo diz, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, assim: mantenha a sua mão aqui e vamos ao capítulo 3, verso 1, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui mesmo. Muita atenção. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E se uma pessoa abençoada é criança, ela não tem condições de entender as coisas do Espírito. Não tem. Que é um predestinado, que é um salvo para sempre, que o diabo já foi destruído, que a lei de Moisés já foi revogada, que não precisa se batizar nas águas, e etc, etc, etc. Sabe,
aquelas pessoas que você não pode falar coisas espirituais que ela não suporta? Assim era a igreja de Corinto. Não suportava, não queria receber o que Paulo pregava. Tem pessoas, e você deve conhecer um monte delas. Tem pessoas que tudo o que acontece, ela fala, é o inimigo. Só pode ser obra do inimigo, obra de Satanás. O carro enguiçou, é o diabo. Só pode ser o diabo que está causando esse problema no meu carro. O fulano caiu no chão, foi obra do inimigo. O inimigo está irado com o irmão. Por isso que o irmão caiu no chão. Alguma coisa quebrou em casa, está amarrado o inimigo aí. Está amarrado o diabo que está no meu micro-ondas. Em um nome de Jesus. Né? Tem pessoas que tudo que acontece, para ela, é diabo. Então, uma pessoa assim, que vê diabo em tudo, diabo nas coisas, diabo nas pessoas, não há condições de uma pessoa dessas entender as coisas espirituais. Porque ela está tão agarrada a esse ensinamento, ela está tão presa a isto, que é demônio, que é diabo que está acontecendo. Você olhando para a situação, você entende, você percebe. Isso aí não é inimigo, coisíssima nenhuma. O único inimigo é a nossa carne. Mas essa pessoa está tão fanática, está tão agarrada a isto, que você olha assim e você pensa, nem adianta eu falar que o diabo não existe, porque essa pessoa não vai compreender. Ela não vai entender, porque ainda é criança em Cristo. Eu só vou poder falar disso para essa pessoa em uma outra ocasião. Porque agora não dá para falar sobre isso. Então assim aconteceu com Paulo. Ele não conseguia falar das coisas espirituais. Havia uma resistência por parte dos irmãos. E ele segue dizendo: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então a igreja aos Coríntios era uma igreja o quê? Carnal, que praticava carnalidade à torta e à direita. Tinha abençoados na igreja que queria a mulher do próprio pai. Diz o capítulo 5. Você já deve ter lido isso. A imoralidade é tão grande que tem filhos querendo a mulher do próprio pai. Paulo falando, exortando, uma coisa horrorosa. Havia muita carnalidade nessa igreja. E se os coríntios eram carnais, como que nós vamos ser imitadores de uma igreja carnal? Se põe a pensar, você que está aqui e você que está me ouvindo agora através desta mensagem, se põe a pensar, como que nós vamos ser imitadores de uma igreja que era carnal? Nós não podemos imitar o procedimento dessa igreja, no que eles faziam, porque Paulo disse aqui, escrito está, vocês são carnais. Eu não consigo falar das coisas espirituais com vocês. O procedimento deles não era de uma igreja exemplo, de uma igreja modelo, para quem quer viver nas coisas espirituais. Essa carta aos Coríntios existe, ela serve de exemplo
para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Dentre os muitos, o que está no capítulo 11, verso 17, que vamos ler agora. Que foi a evidência que eu pedi no princípio, para você abrir e manter ela aí marcadinha. Vamos ler agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Olha a confusão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Agora nós vamos ler o que as igrejas não leem. Não leem. Eles leem trechos, mas não leem o contexto. Abençoados, se eu só leio alguns trechos do que vamos ler agora, eu vou passar um outro significado que vai estar fora do contexto. Totalmente. Por exemplo, vamos ler aqui, no capítulo 11, o verso 23, 24 e 25. Vamos ler 3 trechos. E você vai perceber que vai dar um outro significado do mesmo capítulo. Olha só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Qual é a impressão que a gente percebe aqui quando a gente só lê 3 trechos? Que Paulo está ensinando para a igreja isso. Como se ele estivesse ensinando a praticar o quê? A Páscoa judaica. A conhecida Santa Ceia. Mas se a gente lê o contexto todo, do princípio, você vai perceber que Paulo não estava ensinando nada acerca de Santa Ceia para ninguém praticar. Vejamos agora o que diz o princípio do contexto. Vamos ler ele agora todinho, que é justamente a partir do verso 17, do capítulo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. As igrejas só leem aqueles 3 versos, não é assim? E manda o povo tomar Santa Ceia. Mas não leem o que vem antes. E o que vem antes não aprova a prática da Santa Ceia. Olha só. Deus aqui usa a boca do apóstolo Paulo para dizer isto que vamos ler. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. O que vocês estão fazendo não tem motivo de louvor nenhum. Eu não elogio vocês. E eu pergunto para você, abençoado, o que era que eles estavam realizando que Paulo não aprovava? A Páscoa judaica, a Santa Ceia. Então, se a gente lê o contexto todo, a gente percebe que Paulo não estava ensinando para a igreja praticar a Páscoa, a Santa Ceia, coisíssima nenhuma. Eu não elogio vocês. Eu não aprovo isso aí. Aí eu pergunto, como que nós vamos ser imitadores de uma igreja que Deus reprova através da boca de Paulo o que eles estavam fazendo? Como que eu vou praticar algo que Deus pega a vida de Paulo para dizer, olha, fala para eles que está errado o que eles estão fazendo? Eu estou vivo. Como que eles vão celebrar algo em memória
de um Jesus que não está mais morto, e sim que vive para todo sempre. Como que pode? Se Paulo, eu não tenho dúvida disso, se Paulo estivesse vivo e estivesse no Brasil para visitar essas igrejas que realizam uma vez por semana a Santa Ceia, já outras a cada 3 meses, e já tem outros ministérios uma vez por ano, ele diria o mesmo: nisto não vos louvo. O mesmo que ele falou para a igreja de Corinto, ele ia falar para todas essas igrejas que celebram a Santa Ceia, que nada mais é do que a Páscoa judaica. Então aqui, Paulo não aprova o que eles estavam fazendo, porque era para a igreja de Corinto estar tratando do conteúdo do Evangelho, praticando o Evangelho, e não a cerimônia de coisas físicas. A vontade do nosso Deus é que seu povo se alimente de coisas espirituais. E foi por isso que Paulo disse, e a gente já aprendeu isso, a nossa Páscoa é Cristo. E ele falou para quem? Para os coríntios: amados, a nossa Páscoa é Cristo. Esqueçam o velho fermento, ou seja, esqueça o que é da lei. A Páscoa nunca foi para o povo estrangeiro, é uma festa para o povo judeu. Então Paulo teve muito trabalho com essa igreja, por ser uma igreja carnal. Prosseguindo, verso 18, Paulo segue dizendo, exortando, repreendendo, reprovando o que eles estavam fazendo. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Veja, havia divisões, havia irmão brigando nas reuniões da igreja, irmão dentro da igreja que não ia com a cara do outro. Isso é característica de uma igreja carnal. Toda igreja que está mais envolvida com objetos do que com a palavra dá nisso. Há nesse lugar chamado igreja ira, brigas, ciúmes, maltratos, fofocas, irmão que não vai com a cara do outro. Então havia muita carnalidade nesse sentido, divisão, discórdia. Prosseguindo, verso 20: quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é o quê? A Santa Ceia do Senhor. Sabe qual é a verdadeira Santa Ceia nossa? Essa que está sendo servida para você agora. Diga, eu recebo esse entendimento. Verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A Páscoa deles era tão exagerada que eles enchiam a cara. Tinha gente entornando vinho no gargalo, aquela coisa, né? E pessoas comendo a beça. Eu até imagino a cena, eles entornando o vinho no gargalo. Aê, meu Deus, multiplica muito mais em nossa mesa. E não nunca falte, meu Pai, em o nome de Jesus. Eu bebo vinho e estou vivendo. Oi. E tem gente que não bebe, está morrendo.
Então veja, a turma estava enchendo a cara, porque a Páscoa era vinho e pão. Verso agora 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Povo mal educado, sem educação. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Certamente não vos louvo. Ou seja, era uma cerimônia desnecessária. E não só desnecessária, mas proibida. Porque Deus falou: nenhum estrangeiro comerá o quê? Dela. Não foi isso que nós aprendemos agora há pouco? Em Êxodo, capítulo 12, verso 43. Na igreja, eram para eles estarem pensando em praticar a palavra, e não em comer pão e beber vinho. Os coríntios, é muito importante falar sobre isso, era uma civilização grega, formada por gentios, povo estrangeiro, povo não judeu, pois eram habitantes da Grécia. É só em casa você ler, anote aí, o capítulo 12, verso 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá, Paulo revela que eles eram estrangeiros, sendo eles um povo gentil, não poderiam celebrar, comemorar a Páscoa judaica. Verso 23. As igrejas só leem isso aqui, que vamos ler agora. O verso 23, 24 e 25. Mas não leem o antes, como a gente leu, e nem o depois do verso 25. Olha só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Paulo aqui, no verso 23, 24 e 25, não estava ensinando: olha, vocês devem praticar a Páscoa judaica desse jeito aqui. Não. Ele não estava ensinando nada disso. Aqui ele estava repreendendo os coríntios, porque a Páscoa deles estava totalmente diferente da última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Quando Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, foi desse jeito aqui. Aí Paulo vem e repete: olha, quando Jesus celebrou a Páscoa judaica, foi desse jeito aqui, ó. E não essa bagunça que vocês estão fazendo aí. Isso aí não tem nada a ver. Verso agora de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Muita atenção. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele não está morto. Atenção, igreja. Ele vive. Olhe para mim. Ressuscitou, veio. Então Paulo aqui está reprovando a atitude deles. Todas as vezes que vocês celebram isso, vocês estão anunciando a morte de Jesus. Mas Ele não está morto, porque Ele já
Vocês ainda estão esperando que Ele venha? Jesus já vive dentro de vós. Eu já falei para vocês no capítulo 3. Eu já disse para vocês, Coríntios, no princípio da carta. E Paulo fala no capítulo 3, verso 16: vós sois santuário do Espírito Santo, morada de Deus. Uma vez que Ele ressuscita, já veio. Então eles estavam fazendo tudo errado. Verso 27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E é indigno você participar da Páscoa sendo estrangeiro. É indigno, porque é uma festa que não é para o povo estrangeiro, e sim para o povo judeu. É indigno você fazer parte de uma coisa que Deus não fez para você. Deus fez para um grupo de pessoas, e este grupo se chama os judeus. Está claro? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se vocês vão celebrar a Páscoa, Paulo dizendo, pensem bem, porque a Páscoa é uma festa para os judeus. Examine-se. Isso aí não é para nós, não é para vocês. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isto até hoje. Há muitos que ainda não despertaram para a verdadeira Santa Ceia, que são as coisas espirituais. Tem gente aí querendo Jesus pão, atrás de varinha, fronha, meia, lenço, rosa ungida. Não é verdade? Sabe por que isso acontecia na igreja? Muitos fracos, doentes e outros que estavam dormindo. Sabe por que isso acontecia? Porque os coríntios não estavam respeitando o sacrifício de Cristo. Se eu como do pão e bebo do vinho, eu estou dizendo que o sangue de Jesus não fez nada por mim. E sim, o que eu vou celebrar agora. O que eu vou celebrar agora é que vai trazer a justificação, a redenção para os meus pecados. Ou seja, quem participa da Páscoa, quem celebra a Santa Ceia, está desmerecendo tudo que Jesus fez na cruz por nós. Ela está pisando no sangue de Jesus, como quem diz, olha, o que você fez não prestou, eu é que estou fazendo agora. E aprende, hein? Porque se tiver que morrer na cruz de novo, vê se morre e faz a coisa bem feita. Algo desse tipo. Então, o que eles estão celebrando, a religião lá fora, é a Santa Ceia da doença. Porque eles estão alimentando a carne. Pão e vinho abençoado, é para a carne ou para o espírito? Sendo assim, não traz vida para o espírito, não desperta o homem interior. É por isso que tem muitos irmãos que estão fracos na fé, desanimado, triste, mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que estão há 10 anos, 15 anos, não sinto mais vontade de ler a Bíblia como antes. E quando eu vou para a igreja é sempre a mesma coisa. Às vezes eles trazem um pastor emprestado de fora, né, para pregar, para ver se modifica o clima, né? Olha que vamos receber o pastor que veio dos Estados Unidos, né? Emprestado de fora, né? E ele vai trazer uma grande revelação. Eu vou traduzir o que ele está dizendo agora. Ele falou que domingo vai pregar uma grande revelação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Que grande revelação, hein? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso acontece. Tem muitos que vêm de fora para repetir a mesma coisa que o pastor do Brasil já pregou. E que o povo está precisando de algo a mais, que é o evangelho da graça, as boas novas. Amém? As pessoas receberam a informação que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não estão vivendo nada disso. São pessoas escravas. São pessoas que não conhecem o verdadeiro Jesus. Estão achando que Jesus ainda é aquele que está pregado na cruz. Outros acham que Jesus é um pacote de sal. Como que essas pessoas estão conhecendo a Jesus? Conhecendo a Jesus em espírito, estamos nós. E recebo que todos que estão me ouvindo agora passem a conhecer o Jesus que conhecemos, que é espírito e verdade. E não falo isso com jactância, somos os melhores. Não, estamos tendo essa honra. E Deus quer que essa honra também alcance esse irmão que está me ouvindo também, através da sua vida e através dos veículos de comunicação. E para terminarmos, vamos até o verso 34. Uma vez mais o verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porque quando a palavra vem, né, ela corrige as coisas. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros, pelo menos, né? Nisso aí que vocês estão fazendo. Se alguém tem fome, come em casa. Não celebrem isso na igreja, a fim de não vos reunides para juízo, para condenação. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Como quem diz, quando eu estiver pessoalmente na igreja, a gente conversa mais sobre o que vocês estão celebrando. Abençoado é do evangelho, é das coisas espirituais que você precisa. Porque com o ensino de Deus no seu coração, vai continuar em você e na pessoa que está me ouvindo agora, a paz, a limpa consciência, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. É praticando a palavra da graça que vai haver o desdobramento da alegria, do domínio próprio, do respeito, perdão, paz em sua vida. Porque a palavra ativa o amor. Em seguida vem o desdobramento de tudo isso, do que está por trás do amor. Então, bem-aventurado é você que participou hoje da verdadeira Santa Ceia. Diga obrigado, Deus, pela verdadeira Santa Ceia que eu recebi hoje. Louvado seja o teu nome. Uma vez mais, palmas para o nosso Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco.
e venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.